Boa noite a todos. Paz, meus irmãos, no amor de Deus e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçamos a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em torno do Evangelho, em torno dessas reflexões nesse mês em que comemoramos o nascimento de Jesus, falando do bem, do amor, da paz, inspirado e orientado por irmãos em Cristo, que dirigem esta casa e dirigem o mundo, o nosso mundo e nossas vidas. Então agradeçamos por essa oportunidade de reunidos em torno do Evangelho e sustentados, amparados pela doutrina espírita, esse clarão de luz que nos dá segurança, sustentação, a fé pelo questionamento, a fé raciocinada, para que nós possamos, indagando sempre pela verdade, para a construção da verdade em nós, porque a doutrina espírita não é pronta, ela é construída por cada um de nós a cada momento, em nossos corações. Então, para nós é uma graça, é uma bênção podermos estar reunidos aqui, buscando, pelos ensinamentos do Evangelho, a segurança que necessitamos na nossa caminhada evolutiva. Que Deus e Jesus abençoe cada coração aqui presente nesta casa. Graças a Deus. Então, como leu a Márcia para nós, um texto assim muito carinhoso de Antônio de Aquino, mostrando-nos que nós somos filhos de Deus, que nós somos de Deus, não é? Mas aí cabe uma pergunta. A essência do homem é boa ou é má? Uma reflexão que às vezes nos deixa em dúvidas, porque nós vemos tantas atrocidades no mundo e às vezes nos questionamos nisso. Nós somos bons ou somos maus na essência? Não é? Então façamos algumas reflexões, busquemos nos textos antigos, E tem uma passagem no livro Gênesis, no capítulo 6, versículo 6, em que Moisés fala de como Deus, antropomorfizando Deus, de como Deus reage à maldade do homem, caracterizando aí uma essência do homem. Não é? Então ele diz assim: e o Senhor viu que era grande a maldade do homem sobre a terra, porque em seu coração os seus pensamentos estavam constantemente voltados para o mal. E Deus, com o coração triste, sofrido, de íntima dor, arrependeu-se de ter criado o homem e disse: exterminarei de sobre a terra todo homem, e todos os animais, e todos os répteis, e todas as aves do céu. Eu me arrependo de os ter criado. E aí uma outra pergunta, não é? Será que Deus se arrependeu de nos ter criado, de nos ter trazido à vida, de ter soprado a sua essência de vida em nós? Será que Ele se arrependeu? Vamos olhar um pouquinho a trajetória humana, a história do homem. Nós vemos que o homem viveu assim, desviado da lei de Deus e fazendo atrocidades, nós, homens, Mas nem por isso Deus nos abandonou, Deus nos renegou. Porque nós percebemos, no estágio evolutivo que nós chegamos, de ciência, de filosofia, de religiosidade e de fé, que nós crescemos. E se nós crescemos e nós progredimos, em hipótese alguma, inequivocamente, Deus nos abandonou. Estamos, sim, amparados por Deus a todo tempo. Mas por quê que Deus, mesmo percebendo que nós temos essas tendências mesquinhas, comezinhas, Ele continua nos abraçando? Meus irmãos, a resposta é simples. Porque Ele é nosso Pai. Porque nós somos filhos dEle. Porque nós somos filhos de Deus.
E sendo filhos de Deus, nós trazemos alguma coisa dele, com certeza. E se Deus é Pai para nós, e Ele é bom, Ele é justo, e Ele é amoroso, então nós temos um pouco desse amor, dessa justiça e dessa bondade, não temos? Todos nós temos. É porque nós, meus irmãos, vemos sempre o que é ruim nos outros. Para nós é muito fácil. Perceber o bem do outro é difícil, mas o mal é fácil demais. E fácil demais também comentar do mal, não é? Comentamos com uma facilidade tremenda. Mas falar do bem do outro também nos é difícil, porque nós temos o nosso orgulho e não queremos ceder ao bem que o outro já conquistou e às virtudes que o outro já vive. Então nós percebemos o mal no outro, não é? Mas nós temos a essência de Deus. E somos, sim, capazes de amar, de perdoar e de fazer o bem. E aí vamos buscar um pouquinho o entendimento dessa essência de Deus que está em nós, porque nós somos de Deus. E aí quando nós buscamos, continuemos aqui nos Evangelhos, nós vamos falar muito da carta de João. Não do Evangelho de João o Evangelista, mas da carta de João o Evangelista, né? Da primeira carta de João aos cristãos. Foram 3 cartas. Nessa primeira carta, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele define Deus. João traz para nós a essência de Deus. E ele nos exorta ao amor. Ele diz assim: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele mostra para a gente a essência pura de Deus, o amor único, o amor pleno. E nos exorta à reciprocidade no amor. Amemo-nos uns aos outros, porque essa é a receita para que estejamos sempre nascendo em Deus e aplacando o mal que temos em nós ainda. Porque para nós, cada instante que percebemos Deus é um nascimento em Deus. Então, viver o amor em Deus é viver Deus e é nascer em Deus a todo tempo. Por isso ele nos exorta que esse amor seja recíproco, de uns para com os outros. Amemo-nos, ele diz. E em seguida, quer dizer, antes, né? Quando ele fala de falsos profetas, ainda nessa carta, no capítulo 4, quando ele fala dos falsos profetas, dos homens do mundo, dos profetas dos anticristos, né? Ou seja, aqueles que não falam de Deus, do homem no mundo, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: nós, porém, somos de Deus, e quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. E é nisto que nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele está mostrando para nós que somos de Deus e que nos amamos e que percebemos o amor único de Deus, nós nos afinizamos, nós nos ouvimos, nós nos percebemos, nós nos amamos. E aquele que não é de Deus não nos ouve. Ou seja, é muito comum para nós estarmos com o coração às vezes enternecido, sofrido, apiedado por alguém da rua, né? E outras pessoas passarem indiferentes, porque eles não ouvem o chamado de Deus, não ouvem o nosso coração que se apieda pela dor do outro. Mas isso é para quê? Para que nós os percebamos e que nós avancemos e nos lancemos em direção a eles, trazendo a eles o despertar para a luz do amor, para a luz de Deus, porque todos somos irmãos em humanidade. Não é porque a verdade está se fazendo translúcida para nós que nós vamos apagar essa oportunidade da luz para o outro. Não, somos todos filhos do amor do Pai, não é? Então aí, João traz nessas reflexões que a receita simples é amar, para podermos estar com Deus. E nosso objetivo aqui hoje é reconhecer
a nossa divindade pela prática do amor, do bem, do perdão, percebendo-nos que somos de Deus. Nós vamos refletir sobre isso hoje, né? Que nessas três ações, no amar, no sermos benignos e de nos abençoarmos uns aos outros com a prática do perdão, nós exercitamos essa bênção de Deus, que é o reconhecimento de sermos seus filhos. E aí, esses serão os 3 pontos a refletirmos aqui hoje. Sejamos de Deus como? Amando, sendo benignos uns para com os outros, sendo bons, fazendo bem e abençoando-nos. Como? Perdoando-nos, sendo indulgentes uns para com os outros. E quando falamos nesse nosso primeiro desafio para percebermos-nos de Deus, que é amar, João ainda nessa carta, eu recomendo a leitura dessa carta, viu, meus irmãos? É a primeira carta de João aos cristãos, em que ele fala da essência de Deus, fala do amor, de que Deus é amor. É muito, muito interessante assim, reflexões assim, filosóficas, porém muito profundas. Então, nessa carta, no capítulo 4 ainda, e no versículo 16, ele mais uma vez fala que Deus é amor. Então ele fala assim: Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha que interessante. Então, se nós nos esforçamos para perceber o amor, e nesse ato, que muitas vezes para nós é sofrido, do amar, nós nos exercitamos no amar, Deus está nascendo em nós, e nós estamos percebendo Deus. Aí vocês vão me perguntar, mas Miguel, Deus está nascendo em nós, ou Deus está conosco o tempo todo? Deus está conosco o tempo todo. Nós é que aplacamos a luz divina e a nossa essência divina, deixando vir de nós as nossas tendências. O que nós estamos aqui no nosso objetivo encarnatório, que é a luta contra os nossos vícios e nossas paixões. E aí nós deixamos isso aflorar e aí ofuscamos a divindade que temos em nós. Não é? Então, para que Deus nasça o tempo todo em nós, e nós o percebamos o tempo todo, temos que exercitar o amor. É difícil exercitar o amor. É difícil amar. Aí vão me perguntar, mas Miguel, eu vou amar como Jesus? Não, nós vamos amar, cada um no seu momento, entendendo como e o que é amar. Mas João deixa muito claro que Deus é amor, e quem ama permanece em Deus e Deus nele. Não é? E aí nós continuamos refletindo sobre o amar. Nessa reflexão sobre o amar, vamos falar sobre o maior mandamento que Jesus colocou para nós, né? Trazendo isso dos textos sagrados, do Deuteronômio e do Levítico. E aí Jesus vai dizer que o amor é o maior mandamento. Nós vamos conversar sobre o amor único e vamos falar um pouquinho sobre a coragem de amar, também, que é difícil, né? Vamos ver se a gente consegue nesse tempo fazer essas reflexões e algumas outras sobre sermos benignos e abençoarmos-nos uns aos outros. Então, Jesus entre os fariseus, lá nas comunidades em que ele vivia, isso está em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, em que Jesus interage com um fariseu, um doutor da lei. Por quê? Porque ele já tinha calado os saduceus nas suas discussões sobre a lei mosaica, e os fariseus ficam com amor ferido, amor próprio ferido, com orgulho ferido, como ele sabe tanto, né? E aí enviam até Jesus um doutor, um sábio da lei, para questionar Jesus. Na realidade, para testar Jesus. E esse sábio, esse fariseu, doutor da lei, chega para Jesus e diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele não pergunta qual é o maior mandamento. Ele pergunta qual é o maior mandamento da lei. Então Jesus tinha que perscrutar toda a lei mosaica e pensar daí o maior mandamento. E Jesus diz assim:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No primeiro mandamento, amar a Deus por tudo, está em Deuteronômio 6:5. A fala não é de Jesus, é do Deuteronômio. E no segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está no Levítico 19:18. Então Jesus vai na lei mosaica e pinça a lei de amor. E coloca para nós 3 imperativos: amar a Deus, amar ao próximo e amarmos-nos a nós mesmos. 3 exercícios que devem ser constantes, para que nós percebamos e exercitemos o que é amar. Quando falamos em amar a Deus, vão falar para mim assim: mas Miguel, como é que eu vou amar a Deus? Amar a Deus não é tão simples assim. Eu vou frequentar um templo religioso, eu vou ler as Escrituras, eu vou me tornar um sábio da lei, totalmente devotado às Escrituras e à religiosidade, à fé. Aí eu pergunto assim para cada um de nós aqui: como é que a natureza ama a Deus? Como os animais amam a Deus? Como os animais, os pássaros, as árvores, toda a criação louva a Deus. Na realidade, amar a Deus é louvar e adorar. Como a natureza louva a Deus. E olhe que nós integramos a natureza, fazemos parte da criação. E aí, as aves, quando o dia nasce, elas gorjeiam, cantam, felizes pela vida, no esplendor da vida. O sol raia, resplandecente de luz, iluminando o planeta, trazendo vida. As árvores verdejantes exalam seus perfumes nas flores e exibem seus frutos. Toda a vida pulula, feliz, louvando e dando graças a Deus. E nós? Fazemos isso? Claro que fazemos. Quando acordamos, estamos cheios de vida, voltamos para o corpo, estamos vivendo, e aí a pergunta se repete: como nós louvamos a Deus? Vivendo, meus irmãos. Viver é louvar a Deus. Viver do fundo das nossas almas, com alegria, com felicidade, com gratidão, agradecendo a Deus por tudo, a todo momento. E Paulo diz, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, rendei graças, sem cessar, por tudo, por todas as coisas, a Deus nosso Pai, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas difíceis, ruins que nós passamos, porque são experiências que nos são necessárias. Então isso é louvar. E adorar. Como adoramos a Deus? Kardec pergunta. Kardec nos traz essa explicação com bastante clareza. Quando ele pergunta assim, na questão 649 e na questão 653 do Livro dos Espíritos, na questão 649 ele fala, como entendemos a adoração? Em que consiste a adoração? E os Espíritos respondem, a elevação do pensamento até Deus. Desta forma, estaremos próximos a Deus. Isto é o entendimento da adoração. E aí Kardec pergunta, mas há necessidade de nós realizarmos alguma manifestação exterior para que Deus perceba que nós o estamos adorando? Como acender velas, fazer alguma oferenda, fazer sacrifícios, caminhadas, algum culto? Há necessidade disso? E os Espíritos respondem, não há necessidade disso, porque Deus sabe o que há no nosso coração. O que vale é a intenção. E imaginai, eles dizem, imaginai que Deus está a todo tempo nos observando pelos nossos atos. Então, se estamos de acordo com a lei, Ele está sabendo que estamos de acordo com a lei. E a lei está em nós. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, na nossa consciência. Então, adorar seria simplesmente elevar os pensamentos a Deus.
a prece, que deve ser uma constante, viver alinhado alinhado com a lei de Deus, é estar em prece. Ou aquele camponês, aquele senhor que está lá debaixo do sol, capinando, roçando o terreno, a terra, para que ela fique fértil nas suas plantações, de sol a sol, e ele não tem religião, ele não sabe nem o que é uma doutrina. Ele ama a Deus? Sim, com toda a pureza da sua alma. Ele é devotado a Deus? Sim, ele vive pelo bem, pelo bom e pelo belo, devotado à natureza, devotado à causa maior. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, por que estamos aqui? E os Espíritos respondem, para alcançarmos a perfeição, para aprendermos a suportar as nossas dores e as nossas expiações, e para participarmos diretamente como instrumentos de Deus na obra excelsa da criação. Nós somos partícipes, somos instrumentos. Deus confia em nós, Deus espera de nós que estejamos participando com Ele da evolução do que Ele nos deu de presente, de bênção, para que nós possamos viver. Então o mundo só melhora quando nós trabalhamos por Ele. Nossos corpos só evoluem quando nós trabalhamos por Ele, quando nós nos amamos. E aí, amar ao próximo seria o outro ponto do amar. Jesus nos mostra, dessa forma, que o próximo é a nossa porta para Deus, que é por ele, pelo nosso próximo, que nós passamos pela porta estreita. Às vezes nós nem sabemos que porta estreita é essa. Está aqui, ó, na minha frente, abrindo os seus corações para que nós possamos adentrar, perceber e ler no Evangelho que ela escreve, os ensinamentos que elas já amealharam na vida e crescer em conjunto. Kardec, na questão 766, pergunta se a vida social está na natureza. E os espíritos respondem, certamente. Por que então Deus nos daria o dom da fala e outras faculdades que o homem dispõe? Como a inteligência, a vontade e outras mais. O dom da fala, para que nós nos relacionemos, para que nós nos comuniquemos, nos sintamos, nos percebamos. Então, a vida social está na natureza. Precisamos uns dos outros, nos alimentamos uns dos outros. Pelo amor que ela gera, e os fluidos, magnetismos e outras coisas que muitas vezes não percebemos, mas sentimos, nós nos trocamos em amor, nos alimentamos, necessitamos uns dos outros. E o mais importante, nos vemos no outro. Quando muitas vezes lançamos uma crítica, mas que coração empedrado, mas que orgulho. Na realidade é o meu coração empedrado, que eu estou vendo refletido nela, e é o meu orgulho que está resplandecendo dela para mim. Então necessitamos desses espelhos vivos para que nós nos percebamos. E aí, na reciprocidade no amar, na boa vontade e no respeito mútuo, nós aprendemos a nos amarmos uns aos outros, reciprocamente. Então, a boa vontade é fator preponderante. Muitas vezes realizamos as coisas para os outros, mas verifiquemos nós se está de boa vontade. Não precisamos ir no outro muito longe, não. Vamos no outro que está mais perto de nós, sob o nosso teto. Quando nos pedem alguma coisa, quando nos questionam sobre alguma coisa, verifiquemos se o nosso coração responde de boa vontade. Esse é um exercício importante, porque da boa vontade nasce o amor puro, que é pelo devotamento, pela abnegação, a capacidade de ceder o que é de mais de valor que nós temos pelo outro ou para o outro. Foi o que Jesus fez conosco a todo tempo, dando a sua própria vida para a nossa redenção, para que nós nos percebêssemos na nossa mesquinhez. Muitos de nós escarnecemos dele, né? E estamos aqui hoje abraçando o Evangelho para a nossa redenção. Então, reciprocidade no amar, boa vontade
e respeito uns para com os outros. Quando alcançarmos isso no seio da humanidade, nós estaremos traspassando os portões do mundo regenerado. Estamos quase lá. Baltazar falou que faltam 600 anos, né? Mais ou menos. Tem um capítulo aqui desse livro que ela leu, Inspirações do Amor Único de Deus. Não, perdão, Pela Graça Infinita de Deus, volume 1. É o capítulo, eu não estou me lembrando do capítulo, que fala do reino do Espírito. Ele fala que são 600 anos, que ainda faltam, né? Mas estamos lá. 600 anos são mais ou menos 6 encarnações, né? Passa rápido demais. Então, e aí nós percebemos do amor ao próximo, assim, rápidas reflexões. Da importância do próximo para nós, que ele é o nosso espelho, que ele é o nosso sustento. E não nos preocupemos unicamente com o próximo mais próximo, mas com o próximo, humanidade, irmãos em humanidade, não é? Que nos alegremos ao passarmos pelas pessoas e cumprimentarmos, damos um bom dia, uma boa noite, se bem que hoje as pessoas estranham, mas façamos isso com o nosso olhar e com os nossos corações, irradiando o bem que nós temos, amando. E aí quando voltamos para nós, do amarmos-nos a nós mesmos, que é o terceiro imperativo, né? A terceira ação, não é fácil, meus irmãos. Amarmos-nos a nós mesmos não é fácil. Porque às vezes nós confundimos o amarmos-nos a nós mesmos com a vaidade, com o egoísmo, né? Com a inveja, coisas que nós geramos em nós, que escondemos, escamoteamos, mas que achamos que estamos nos amando. Amarmos-nos a nós mesmos não é olhar no espelho de manhã e ficar vendo se a sobrancelha está falhada, ou se o cabelo não está bem, né? Ou se aquela ruguinha tem que dar uma esticada. Não é? Isso não é amar a nós mesmos. Né? É cuidar, tudo bem, nós vamos até falar disso. Mas o amarmos-nos a nós mesmos é percebermos que a encarnação, para nós, é uma bênção que nós recebemos para que nós possamos nos conhecer. Experimentemos nós, a cada manhã, passarmos mais de 1 minuto olhando-nos ao espelho. Nem todo mundo consegue, 1 minutinho só. Parem em frente ao espelho e mirem-se com franqueza. Percebam-se quem são, por que estão aqui, o que são, de onde viemos, para onde vamos. Façam essas perguntas, mergulhem dentro de si, né? E aí nós vamos perceber o que nós somos. E às vezes dói um pouquinho. E às vezes a gente vê coisas que a gente não quer ver. E o guia se aproxima, o espírito amigo, e mostra mesmo. Mostra um monte de coisa, não é? Aí a gente sai, tranca a porta, vira, não olha, né? Não quer se ver mais. Nós queremos nos ver bonitos, saudáveis, sorridentes, né? Mas nem sempre somos assim. Por dentro. Às vezes externamos, mas a nossa realidade não é essa, né? Então nós temos que encarar a realidade. E fala mesmo, você não é assim. Eu espero mais de você. Eu acredito mais em você. Não é? Você pode mais do que isso. E assim a gente vai vencendo as nossas barreiras, não é? Porque amar a si mesmo é cuidar do próprio corpo. É buscar o equilíbrio e a harmonia externa e intrínseca, íntima, da nossa estrutura orgânica, que nós recebemos de Deus por bênção, para estarmos aqui nesse mundo, que é um mundo difícil, pesado, cheio de agruras, difícil de respirar, difícil de sobreviver, temperaturas quentes, temperaturas variáveis. Se nós estivéssemos vestindo esse escafandro para nos protegermos do mundo, não conseguiríamos estar aqui. Aí nos adensamos e estamos aqui, pela bênção de Deus, vivendo com esses corpos, protegendo-nos da atmosfera e das agruras do mundo. Agruras físicas, porque tem agruras morais também, não é? Então o equilíbrio e a harmonia nós buscamos cuidando do corpo, pela alimentação que nós temos que fazer, equilibradamente, não é comer excessivamente, como muitos de nós fazemos, que alimentamos-nos por prazer. Não, é alimentarmos-nos para cuidar, é diferente. E fazermos uma higiene, a higiene do corpo, cuidar do corpo, a higiene corporal é importante.
O mundo é repleto de inimigos que nós não vemos. Bactérias, vírus, que estão a todo tempo tentando se embrenhar na nossa estrutura e nos debilitar. Não é? E essa higiene faz parte dessa conservação, dessa proteção. Temos que nos preocupar com o trabalho, com o movimento, porque essa estrutura corpórea foi desenhada para o trabalho, foi desenhada para o movimento. Ninguém veio aqui para estender uma rede debaixo dos coqueiros e tomar água de coco. Nenhum de nós está aqui para isso. Todos nós viemos aqui para trabalhar, para nos movimentarmos. Jesus, lá em João, capítulo 5, versículo 17, quando questionaram por que ele curou num sábado, ele responde: meu Pai agora trabalha e eu também trabalho. Por que nós vamos nos dar ao luxo de estender a rede debaixo do coqueiro e só tomar água de coco? Não que nós não podemos fazer, né? Nós podemos fazer, mas não é só fazer. A nossa vida muitas vezes é pautada em só buscar isso. O conforto, o descanso e a apatia. Não. Nós estamos aqui para o trabalho. E é aí que muitas pessoas também se confundem. Aqueles que são workaholics, né? Que chamam, né? Trabalhadores inveterados, e esquecem que estão debilitando o corpo. E excedem-se no trabalhar e se movimentar, chegando à fadiga do corpo e às vezes ao decesso do corpo, desencarnando e muitas vezes num suicídio involuntário. E vai sofrer do outro lado, porque abriu mão da bênção da vida. Não é? Então, o trabalho é importante, esse cuidar do corpo. E o cuidado com a alma, também muito importante. São dois corpos, nós somos trinos. O espírito que somos nós, vestimos um perispírito, que é uma estrutura sutil, e vestimos um corpo, que é uma estrutura física adensada. Somos trinos. E cuidar da alma, ou seja, alimentar o nosso espírito e fazer com que a estrutura perispiritual se reabasteça, se sutilize, se abrande, se balsamize, nós podemos fazer isso com a higiene do pensamento e dos sentimentos, meditando e estudando. Então, pela meditação, refletindo na vida, sentar um pouco de frente de uma praia, não debaixo dos coqueiros, né? Mas também, ou seja, sentar de frente ao mar, respirar o ar puro. Quando respiramos Deus. Quando o sol toca a nossa pele, é o abraço de Deus. Quando o sol nasce para a gente, é o sorriso de Deus. Olha Deus se fazendo presente a todo tempo. E aí nós meditamos e nos percebemos filhos de Deus. Não é? E fazer a higiene dos pensamentos e dos sentimentos. Quantas vezes nos percebemos pensando coisas horríveis, sentindo coisas terríveis. Quando nós pensamos e sentimos pensamos no pensamento de Deus e sentimos no coração do Pai. Tudo que pensamos e sentimos com a permissão de Deus, na visão maior do Pai. Olha só que responsabilidade. Quantas vezes nós pensamos coisas que não dá nem para pensar, né? Não dá nem para falar. Então é uma responsabilidade muito grande nós controlarmos, higienizarmos o pensamento e o sentimento. As palavras que nós projetamos, que são na realidade a concretização do pensar e do sentir. Quando lançamos as palavras, são os pensamentos e sentimentos que amadureceram no nosso íntimo espiritual. E lançamos. São como flechas que vão e não voltam. E quantas vezes essas flechas ferem, machucam, às vezes até matam. Então, o controle da palavra é fundamental. Isso tudo, meus irmãos, é vigiando e orando, olhando, percebendo o entorno, percebendo as influências, percebendo como somos frágeis e vulneráveis às influências do meio e dos espíritos com os quais interagimos. Não é? E aí, uma outra forma de nós estarmos higienizando a nossa alma, ou seja, cuidando da nossa alma, é nos conectando com o alto.
buscando a intimidade com os guias espirituais. Leiam questão 495 do Livro dos Espíritos, um ensaio de Santo Agostinho e São Luís sobre os anjos guardiães, os espíritos protetores. O quanto eles esperam que nós os busquemos, que nós perguntemos, questionemos, que tiremos dúvidas. O tempo todo estão nos esperando para que interajam conosco, não é? Então, isso seria o amarmos-nos a nós mesmos. Aí passamos rapidamente aqui sobre uma percepção do que é amar, não é? E vamos conversar um pouquinho sobre como podemos ser benignos, bons uns para com os outros. Isso porque, amando, sendo bons e abençoando-nos, percebemos-nos que somos de Deus. E então, Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, tem uma frase dele muito bonita que ele diz assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mostrando que nós podemos, sim, sermos bons uns para com os outros, compassivos, percebendo a diferença, percebendo a dificuldade do outro, sendo compreensivo, percebendo o momento evolutivo do outro, respeitando o outro. Isso é ser benigno, não é? E quando a gente pensa em ser bom, olha, tem frases que dizem assim, várias frases. É bom ser do bem, né? Ser bom faz bem. Coisas assim, frases muito interessantes de autoestima, né? Mas ser bom é difícil, gente. Reflitamos sobre isso. Ser bom não é fácil. Encarar a dor do outro, o sofrimento do outro, é difícil. Ser bom aqui entre nós, ígidos, felizes, satisfeitos, buscando, felizes entre aspas, né? Mas buscando o entendimento, buscando a compreensão de fé e religiosidade, é até fácil. Mas diante da dor, não é fácil. Porque ninguém quer se envolver com a dor. Ninguém quer sofrer porque já temos a dor e achamos que a dor do outro vai nos contaminar. Não é? Ser piedoso, ter piedade é um exercício. É exercício de amor. Leiam Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17, sobre a piedade. Uma mensagem do Espírito Michel, muito bonita, que fala que esse sentimento vem das nossas entranhas. E muitas vezes nós nos envolvemos desde as nossas entranhas com a dor do outro, mas não nos comprometemos. Não temos coragem de abraçar a dor e de nos comprometermos. Não é assumir a dor, nem assimilar a dor, não. É abraçar a dor, para que ela seja abrandada e aquele irmão se reerga e viva e continue lutando. Então, viver a dor, presenciar a dor, é difícil. E como nós reagimos diante da dor? Muitos de nós, muitos reagimos com a indiferença. Passamos perto de alguém que está sofrendo, a gente desvia, passa pelo outro lado, nem a parábola do samaritano, né? Se alguém está cheio de feridas, desviamos, porque temos medo que a ferida ou aquela dor nos contamine. Reagimos com medo de sermos contaminados pela doença. Não queremos nos aproximar. Como se o doente nosso hoje aqui fosse o leproso de outrora. Não, meus irmãos. Temos muitos doentes na rua, físicos e morais, com os quais podemos interagir, sim, e suavizar as dores e levantá-los, despertá-los para a vida. Mas muitos de nós reagimos com medo, reagimos com indiferença, reagimos com repulsa. Muitas vezes repelimos aqueles que de nós se aproximam pedindo alguma coisa, sofrendo em suas necessidades. Já imaginamos o quão difícil deve ser para essa criatura pedir algo que ele está precisando? E nós repelimos. Não queremos nos comprometer. E há aqueles que, mais grave ainda, reagem com interesse. Veem a dor do outro, aproximam-se, cuidam e querem se vangloriar e serem percebidos no nosso meio porque cuidaram, ampararam, acolheram, socorreram,
e exaltam isso, pelo interesse de serem considerados e chamados de bons e benignos. E o coração dele, que está se alimentando única e exclusivamente da vaidade, do orgulho, ou, mais ainda, da presunção de ser bom. Porque o Pai sabe o que passa no nosso coração. Nós não temos que mostrar para ninguém o que somos. Temos que agir e ser o que somos. Sejam vocês. Todos nós temos defeitos. Sejam vocês. E amem a maneira de vocês. Amemo-nos à nossa maneira. Alguém não vai gostar da forma que eu amo, mas é a minha forma de amar. E aí, nós temos a responsabilidade diante da dor, como nós já falamos, não de assumir ou assimilar a dor do outro, porque também nós temos as nossas dores. E dor é remédio. Remédio numa proporção que deve ser assimilado por aquele que a tem totalmente. É exclusivo dele. Não é justo que eu tome o remédio do outro, mas eu posso induzi-lo, posso fortalecê-lo para que ele tome o remédio. É como uma criança que não quer tomar o xarope, não é? A gente não convence, a gente não conversa, a gente não dá uma balinha depois, tem toda uma estratégia. Assim também é o irmão que sofre. Mas não é justo assumir a dor. E nem é justo que ele ache que eu possa assumir a dor dele, porque eu tenho a minha dor. Se eu tenho a minha, por que eu vou ficar com a dele também? Eu vou somar a dor dele com a minha? Ah, mas Miguel, isso é ser egoísta. Não. Isso é ser justo. Porque Deus deu a prova e a expiação para cada um de nós, segundo os nossos merecimentos. Justiça distributiva de Deus. Deus dá a quem merece na proporção do que ele necessita, nem mais nem menos. Isso para reparar faltas passadas, para reparar erros da própria encarnação, lei de causa e efeito. Está na lei. Deus nos dá o que merecemos. Então podemos sim abrandar a dor do outro, suavizá-la. E falando ainda de sermos benignos, nós podemos ser benignos também na dor, como nós já falamos, na abundância, não é? Às vezes as pessoas que têm muito não querem ser benignos, querem ter tudo para elas, não é? Ou seja, tem os bens materiais, mas não quer dividir, ou tem e quer até dividir, mas não sabe dividir. Podemos ser benignos na abundância. Podemos realizar a caridade material e a caridade moral. Confundimos muito o que é caridade material. Às vezes as pessoas ligam, aqui é da PAI, ou aqui é do Lar de Maria, aqui é da Legião tal, né? Não estou fazendo críticas não, gente. Eu só estou dizendo instituições sociais que existem, que pedem auxílio. E aí, quando a gente fala, não, eu já participo de uma obra assistencial, as pessoas ficam revoltadas, porque você não quer colaborar daquela maneira. Eu quero olhar no olho de quem sofre. Eu não quero dedicar uma conta com valor X para o que sofre. Eu não quero participar dessa forma. É um direito meu, não é? E as pessoas não entendem. Isso não é caridade material. Isso é se eximir da responsabilidade de ser caridoso. Que eu não vejo quem está sofrendo. Não é muito fácil dessa forma? Aí você fica feliz da vida. Não, esse ano eu colaborei com várias organizações, várias instituições. Até que ponto eu fui bom? Eu fui benigno dessa forma com quem? Com eles ou comigo? Que eu aliviei de mim a responsabilidade de servir e de ser bom. Não é? Da mesma forma, a caridade moral. A caridade moral é a mais difícil de fazer, gente. A mais simples, porém a mais difícil de fazer. Sabe por quê? Porque caridade moral é a capacidade que nós temos de nos suportar. De não ver que o outro está desdenhando de mim. De não ouvir as risadas quando está escarnecendo de mim. Ou de falar com brandura, com mansuetude, mesmo sendo agredido. Então, saber ouvir, saber falar e saber calar, isso é caridade moral. Não anotar o erro do outro, e muito menos não divulgar o erro do outro. Nós fazemos isso, que é uma beleza, né? Sabemos fazer isso, mas com muita
com muita prestimosidade, vamos dizer assim. Então, isso é caridade moral e caridade material. No capítulo 13, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem da irmã Rosália, fala da caridade moral e da caridade material. E o capítulo 13, item 16, uma mensagem do Espírito Jean, também fala da caridade material, que nós podemos nos ceder, nos dedicar um ao outro, não com a quantia financeira, mas podemos doar de nós a capacidade que nós temos de produzir uma tela, escrever um texto, dar uma aula, cozinhar um prato numa obra assistencial, cortar os legumes, varrer um salão, ou seja, mostrar o que nós temos de habilidades e potencialidades físicas e materiais que podem contribuir para o bem-estar do outro. Isso é caridade moral, e não necessariamente um bem financeiro, não é? E a outra forma de podermos ser benignos é no desespero, ou seja, na perda. Às vezes nós não sabemos ser benignos. Às vezes o outro fala assim, bati com o meu carro, ai meu Deus, liga para o seguro. E tal. Aí você se desespera e fica mais nervoso do que quem bateu com o carro. Ele não precisa disso nessa hora. Ele precisa de paz, de acolher. Calma, meu irmão, vamos ligar para o seguro. Aí você precisa estar lúcido para poder perceber a situação e acolher o irmão e suavizar a dor dele e dar a ele condição e sustentação para que ele solucione os problemas. Né? Isso é ser benigno na perda, né? Ser firme na perda. Não necessariamente você vai amolecer, entrar e chorar junto, não. Tem que ser firme. Olha só, acorda, levanta, a vida continua, prossegue. Você não está morrendo, olha só, você não está doente. Trazer a criatura para cima. Isso é ser benigno na perda, no desespero. Muitas vezes a gente faz o contrário. Nas famílias é muito comum, né? A gente entra em desespero, todo mundo. Aí fica um caldeirão de desespero, até tudo se acalmar, todo mundo sofreu junto. Não é assim. Isso não é ser benigno, isso é sofrer. Aí nós vamos falar rapidinho aqui, mais 2 minutinhos, sobre como nós podemos nos abençoar, pela capacidade de perdoar. Né? É muito resumidamente, porque o texto é longo, né? O texto de Antônio de Aquino. Então, quando falamos em abençoar, Paulo tem uma passagem da carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 14 a 16. Carta aos Romanos, que fala da caridade fraternal. Uma frase muito bonita, que ele diz assim, abençoai os que vos perseguem, não os praguejeis, abençoai-os, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede uns para com os outros harmoniosos, vivei em harmonia. Olha só que interessante, né? Ou seja, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Vamos voltar para nós aqui. Quando é que nós choramos com aqueles que choram? Só nos enterros, né? Mas aquele que está passando a dor e sofrendo, a gente passa longe. Não quer entender o que está acontecendo com ele, não. Quais são os de nós que alegramos-nos com os que se alegram? Muitas vezes aqueles que nós não gostamos, que estão felizes, que alcançaram alguma graça, que alcançaram alguma benesse. Aí a gente se alegra? Não, a gente se enfurece, né? Porque a gente não quer que ele alcance aquilo. Então nem sempre nós choramos com os que choram. Nem sempre nós nos alegramos com os que se alegram. Nem sempre nós abençoamos os que nos perseguem. E esses são conselhos difíceis para que a gente consiga ser de Deus, né? Então, essa receita da bênção, nós conseguimos mais facilmente na capacidade do perdão, no perdoar. Baltazar, no livro Pela Graça Infinita de Deus, tem um capítulo 5, no volume 1, que fala da ação fluídica do perdão. Não vou falar agora porque não dá para falar, né? Tem pouco tempo, mas leiam também, ação fluídica do perdão. A capacidade que nós temos de, pelo perdão, não sofrer os impactos que nós recebemos dos outros que nos lançam o mal. Então, perdoando o mal que nos fazem, nós nos cercamos, nós nos
nos cercamos com uma couraça de proteção. E aí, perdoar é tudo. Porque o perdão é uma bênção que Deus nos dá a oportunidade de distribuir em nome dele. É a bênção que distribuímos em nome de Deus. O ato de perdoar, de sermos indulgentes, compreensivos, de sermos mansos com as pessoas, de termos autocrítica para conosco mesmo, sermos severos para conosco mesmo, sermos sinceros em relação ao nosso orgulho, sermos sinceros em relação ao nosso esquecimento, sermos sinceros em relação à nossa projeção do bem, o bem que eu quero para o outro que me faz o mal, restituir o bem pelo mal que recebemos. Então, isso é perdoar. O perdão não tem duas vias, eu não posso esperar que o outro me perdoe para que eu perdoe. É via única. Eu lanço o meu perdão e o que vem para mim são bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar deixando uma frase que está no livro Palavras de Vida Eterna, que fala da importância de sermos benignos. Então ele fala assim, na bondade de Deus, ele fala assim, reflete na magnanimidade, na bondade de Deus, e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a feição de canal limpo e seguro. Então, sempre estando de bem, né? O bem que vem para mim vai me encontrar puro, limpo, capaz de recebê-lo. Então, para isso, a gente não tem que estar sofrendo, e nem se queixando da vida, e nem reclamando da vida. É lutando, vivendo, porque viver é louvar e dar graças a Deus. Que Jesus Cristo abençoe, ilumine e proteja cada coração aqui presente e nos estimule sempre ao esforço do bem, ao esforço no bem. Muita paz, meus irmãos. Fiquemos em paz. Graças a Deus. Manter os nossos pensamentos elevados para que nós possamos ouvir a palavra do plano espiritual aos nossos corações. Jesus Cristo abençoe e proteja o coração de todos os irmãos presentes. Paz. No olhar de futuro a todos cá, identificamos assim a percepção da ligação do pensamento com Jesus Cristo. Caros irmãos, o próprio Cristo disse, ao estender as mãos e curar aos sofridos, vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Falamos aos corações de vocês, caros irmãos, que é chegado a hora de ver a palavra do Cristo ser segura e clara a todos, na identificação do espírita, no entendimento das leis de Deus, do magnetismo, da ação das forças da natureza e da irradiação do amor com os fluidos balsamizantes, na ligação com os bons espíritos superiores. Os espíritas se chamarão médiuns, que adentrarão na visão desses espíritos e, por intermédio dos espíritos, estarão aliviando as dores, curando as feridas e demonstrando aos ditos endemoniados, afastando os espíritos sofridos, encaminhando os espíritos sofridos para a região de paz, de segurança, de proteção. Estarão abrindo a fala, como a época de Pentecoste,
e traduzindo o pensamento de bons espíritos ao ouvido daqueles que querem ouvir, ao ouvido daqueles que estão prontos para receber, sem mácula no coração, as orientações espirituais, traduzindo desta maneira a ligação do mais elevado, como o próprio Cristo disse, do reino dos céus, da vida espiritual, demonstrando fé, esperança, confiança no amor e na justiça de Deus, para avaliar todas as dores, todos os sofrimentos humanos. Ah, caras filhas, como poderemos criar mecanismo deste período em que o caso espírita busca confraternizar com todos vocês a ligação com Jesus Cristo no período a que chamam o Natal. Para o espírita, o Natal do espírita é o sentir. A promessa do Cristo transbordar em seu coração como o Consolador prometido, abrindo os seus olhos e vivenciando os ensinamentos de Jesus Cristo todos os dias, amando aos seus irmãos familiares, amando aos seus irmãos da comunidade, amando aos seus irmãos de trabalho material, amando aos seus irmãos espíritas e todos os credos, amando aos seus irmãos desencarnados, amando. E assim, amando ao próximo como a si mesmo, estaremos vivendo os ensinamentos de Jesus Cristo em todos os tempos, em todas as horas, e cada dia que uma imperfeição no coração de cada espírita, ou não espírita, mas que compreenda isto, quando cada imperfeição adentrar, lembremos nesta hora de deixar o Cristo nascer em nossos corações, em nossos atos, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Que Jesus Cristo abençoe e proteja a todas nós, hoje, agora e sempre. O abraço do Herman, amparados por Antônio de Aquino. Muita paz, muita paz.